Oi, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo que eu tô todos. Estamos com dois patrocínios que não são de música, como normalmente nós fazemos. São de vídeos, digamos, explicativos, né? Que tem uma mensagem para ser passada. Os dois são baseados em Vinland Saga, de dois canais, que é do Aizen e do Quadro em Branco. E a gente, eu não sei exatamente sobre o conteúdo de Vinland Saga que vai estar dentro dele, então não tem muito mais como introduzir. Mas como nós gostamos bastante de Vinland Saga aqui no canal, vamos começar aqui com o do Aizen, que foi o primeiro a ser escolhido aqui. Então bora lá. Azar de estrear junto com Demon Slayer. O que com certeza deu uma ofuscada nessa. Com certeza. Tipo assim, ele lançou Demon Slayer, que a gente já viu várias coisas, Sim, né? Você conhece, não? sim. Foi um dos maiores estouros do universo de pessoas que assistem animes. Todo mundo conhecia esse anime. E Vinland Saga, que era um anime excelente, lançou junto. Então, quando foi dado premiação, tipo assim, anime do ano, Demon Slayer. Mas, tipo assim, Vinland Saga tava lá no, em segundo lugar, sempre atrás dele. Então o cara começou muito bem isso aqui. Podemos dizer que Vinland Saga deu azar de estrear junto com Demon Slayer, o que com certeza deu uma ofuscada nessa belíssima obra de arte. Eu já vi, acabei de rever, e um personagem que absurdamente sempre me chamou a atenção foi o Príncipe Canute. Ele talvez seja o personagem com mais críticas da primeira temporada, simplesmente porque algumas pessoas não gostam dele, o que tá tudo bem, mas também porque algumas pessoas apontam que seu crescimento, elucidação e desenvolvimento como personagem aconteceram de maneira extremamente rápida, como Assim, eu interrompi pela segunda vez antes dos Tem primeiros minutos. problema. Mas esse personagem, inicialmente, você vai ficar com muita raiva dele, porque ele é um príncipe é um dos herdeiros que podem herdar o reinado, porque o rei tem vários filhos, né? E ele não é Uhum. eu não sei se ele é o principal da linhagem assim. Mas ele é todo medroso, tudo que acontece, ele fica. Tá vendo? Ele é todo ranhento aqui. Aham. E o Thorfinn tá escoltando ele é tudo assim, serião, assim, perdeu o pai, morreu na frente dele, sofrendo, e o reizinho ali todo mimadinho. Mas faz Ai, que medo, sentido, sei lá o que, né? assim. Aí depois tem uma virada de chave que ele vira outro cara. Ele vira outro cara. Mas eu acho legal isso, quando o personagem dá uma virada, assim. Mas ele muda completamente. Por isso que ele falou que sofreu É. críticas, porque essa base dele aqui, ninguém gosta. Depois ele Uhum. muda e vira um personagem shed, só que é muito do nada, né? Mas aí ele vira, tipo assim, o que um rei deveria ser, entendeu? Mas naturalmente, quando as pessoas têm uma história de sofrimento ou de alguma dificuldade, ela se mostra mais forte, né? Na vida. Uhum. E quem tem uma vida, às vezes, mais tranquila, às vezes realmente não tem essa força toda. A não ser que a vida vai necessitando, né? Vai Sim. crescendo, vai desenvolvendo isso aos poucos, né? E tem até uma parte onde um padre fala um pouco sobre o que é ser gentil, né? A verdadeira Aham. gentileza. Eu não sei se ele vai citar em algum desses dois vídeos, ou algum dos dois, então vai nem pontuar também. Tá bom? Outra coisa, eu acho muito comum a pessoa que é forte, Aham. que se vira, que viveu dificuldade, ela olhar para quem é frágil, entre aspas, assim, com aquela raiva, tipo, nossa, Ele não ai, passa. não passou nada do que eu passei, tá aí com essa frescura toda, sabe? Sim. Mas Acho eu que acho isso é que muito eu nem natural. sinto tanto o Thorfinn, tipo assim, irritado, mas eu fiquei irritado como se eu fosse o Thorfinn, entendeu? Me botando no lugar dele e falei, Entendi. mano, o cara passou por isso aqui tudo, esse cara, todo mimado. É, mas é porque a gente não tem um espelho, mas na vida é isso. Eles botam até um ajudante, tipo assim, ele tem um cara que tá sempre do lado dele, que é tipo assim, um serviçal, que faz de tudo, fala Sim, assim, não, o rei não pode, o príncipe não pode fazer isso não e tal. nada pode Ele acontecer queria com o ele. príncipe desde criancinha, ele tá junto Entendi. com o Mas príncipe. não é isso mesmo a vida? Quanto mais cuidado você recebe, né, mais você Sim, fica sim. guardadinho ali. elucidação e desenvolvimento como personagem aconteceram de maneira extremamente rápida, como se ele, de um homem tímido, recluso e ignorante, tivesse tornado mais apto a ser rei em um piscar de olhos. Bom, eu não acho que tenha sido exatamente assim. Nesse vídeo também eu quero falar muito rapidamente sobre o Thorfinn, sobre o cristianismo, paz, o que é o amor em Vinland Saga, mas não é hoje que eu vou falar sobre o que é ser um guerreiro. Um vídeo sobre os ensinamentos do Thors vai chegar ainda quando eu terminar de reler o Arco da Fazenda. Mas eu acho que é isso. Não se esqueçam de me seguir no Instagram e bora pro vídeo. Segue o homem. Antes de mais nada, para os que nunca viram o anime, ou para quem viu na época de lançamento e não se lembra direito, a primeira temporada de Vinland Saga conta a história de Thorfinn, um garoto que viu seu pai sendo morto e agora busca vingança entrando na equipe do homem que o matou. Ao mesmo tempo, está acontecendo no mundo uma grande guerra envolvendo Inglaterra e Dinamarca. Basicamente isso. Vibe Coding 101 Part Não falou 3. nada no vídeo, Stop já chegou o typing your cara. prompts. Seriously. Your prompt and cursor. E o período histórico que eles estão retratando é realmente verdade. Você pode ver ele também em Assassin's Creed Valhalla, por exemplo. Mas enfim. Canute, o personagem central do vídeo, é filho de Sweyn, o rei da Dinamarca. Canute, ao contrário de seu irmão, não parecia ter o porte de alguém da realeza. Ele era uma sombra, se escondia atrás da sua real figura paterna, Ragnar. Entender o peso da figura de Ragnar para Canute é entender o que aconteceu com seu personagem. Há mais simplesmente do que uma relação entre príncipe e guardião. Há algo quase paterno aqui.
Uma discriminação no mais alto nível. Sim, discriminação, não amor. Pelo menos era isso que o padre defendia. Voltamos nisso mais tarde. A real é que tudo isso era uma máscara de Canute. Ele na verdade era articulado e inteligente, entendia qual era o conflito dentro da casa real e evitava se expressar às vezes por puro desinteresse, mas às vezes também porque esse seu comportamento omisso era apoiado por Ragnar. Várias vezes na série podemos ver o Ragnar tomando a frente da situação, impedindo o crescimento de Canute, mas o ponto importante é o dito anteriormente, ele tinha total ciência do seu papel como príncipe. Só não era devidamente encorajado a segui-lo. A característica mais importante do personagem do Canute nessa primeira temporada é que ele briga contra a própria realidade, absolutamente o tempo todo. Como príncipe, ele é dispensável com muito pouco poder de ação e muito menos poder de fala. Como um viking, ele é fraco, não tem autodefesa, não tem gosto pela guerra, muito menos nutre uma aparência masculina. Como homem, ele é infantil, inseguro e agarra-se à fé para negar os seus sentimentos de exclusão. Há ao longo da série uma espécie de brincadeira do fato de Canute ser um príncipe ou uma princesa. Além de uma piada com os traços suaves de Canute, eu acho que isso é importante para os paralelos religiosos do personagem, ao mesmo tempo que serve para mostrar toda a inadequação do príncipe nessa sociedade que valorizava o ideal de homem guerreiro e a autoridade que ele teria por nascimento. É importante frisar que o período histórico escolhido é perfeito, porque aqui, apesar de já haver uma quantidade de dinamarqueses cristãos, a sociedade ainda era muito seguida pelos ideais dos Einherjar, a ideia de morrer como um guerreiro para ser escolhido pelas Valquírias e descansar em Valhalla. Note que a fuga da realidade como parte importante do personagem vai além das ações tomadas por ele, vai até mesmo de encontro à sua aparência. Ele deveria ser X, mas propositalmente briga para ser ou parecer Y. Ele omite de seu papel como homem com poder porque gostaria de viver uma vida simples ao lado de Ragnar. Ele se irrita com o padre duvidando do amor de Deus, não simplesmente porque ele era um cristão devoto, mas perceba, o padre usa os termos pai e filho para se referir obviamente a Deus e seus filhos, nós. Canute, além de chegar sobre esse olhar, também entende no sentido mais literal, sobre o pai ser o rei Swain e ele ser o filho. Duvidar do amor de um pai para seu filho era uma questão de debate na cabeça dele, porque era impossível para o príncipe aceitar que seu próprio pai tramava sua morte. Também é Canute quem começa a se interessar por áreas do conhecimento que não são condizentes com seu status como príncipe, como a gastronomia, por exemplo. Mais uma vez, brigando com a própria realidade, ao mesmo tempo que, nesse caso da gastronomia, ele também esteja mostrando traços de rebeldia, porque mesmo com as ordens de seu pai, ele continuou estudando o assunto. Mesmo após a morte de Ragnar, ele ainda se negava a encarar a realidade, mas é só depois desse ponto crucial da vida dele que chegamos finalmente à parte mais importante de seu personagem, a mudança. Todos esses momentos que eu falei servem para mostrar que Canute era sutilmente trabalhado ao longo da obra como alguém que não parecia pertencer a algum lugar, mas ele estava lá e tinha consciência disso. São basicamente a prova de que sua virada em 180 graus não veio do nada, ela já era discutida. Nós vemos que dentro da série, o personagem passa por todos os estágios para sua mudança. Primeiro, em um nível subconsciente, e depois, conscientemente. Tudo isso após a morte de seu pai, entre aspas. Canute passa pelo choque, negação, raiva, culpa, aceitação e então o descobrimento. Primeiramente, todos esses estágios são mostrados dentro da cabeça de Canute, em seu sonho. Aqui, no começo, Canute se nega a aceitar que pode continuar vivendo sem a ajuda de Ragnar. Depois, quando uma forma de Ragnar criada pela própria consciência de Canute aparece, o príncipe entra no estágio de raiva pela morte, mas também de culpa. Ele diz não querer ter nascido um príncipe e que preferia viver uma vida longe dos problemas junto do homem que ele mais gostava no mundo. Depois, vemos mais um claro exemplo de toda a sua briga contra a realidade existente. Ragnar não existe mais. O que Canute vê em seu sonho é uma manifestação do seu próprio subconsciente, ou seja, todas as palavras ditas ali são apenas Canute falando como se fosse Ragnar. No sonho, Ragnar se lamenta da forma como criou o príncipe, mas na verdade isso é apenas o Canute mostrando mais uma vez o fato de que ele era ciente disso. Ele sabia que sua criação não era adequada para um príncipe, mas ele não se expressava. Ao fim do sonho, antes de ir, o Ragnar disse que há coisas que você só percebe quando experimenta a perda, e parte dizendo que tudo isso era um sonho e que o Canute tinha que acordar. Mais uma forma de autoconsciência do personagem. Porém, logo depois, ao falar com o padre, Canute disse que Ragnar veio se despedir, uma clara fuga da realidade, porque foi Canute quem disse adeus ao Ragnar, pois o sonho é só uma criação dele, era a imagem de seus sentimentos e pensamentos profundos. Na verdade, foi ele quem disse que há coisas que você só percebe quando experimenta a perda, porque ele é o responsável pelo sonho. Ao conversar com o padre depois de acordar, ele mais uma vez passa por todos os estágios já comentados, mas dessa vez ele está consciente.
Primeiro, a negação vem quando ele questiona o padre sobre o amor de Ragnar. Aqui a gente vai fazer um pause e vamos falar mais sobre o amor, o elemento que dá inclusive o título a esse vídeo. Quando o Canute sofre o estado da negação, ele pergunta pro padre o que o Ragnar sentia por ele. A resposta era discriminação. Desde a primeira vez que eu assisti Vinland Saga, essa palavra em específico nunca saiu da minha cabeça. Eu não me lembro exatamente de uma obra abordando um assunto amor dessa forma, apesar de que com certeza já existe. É um ponto muito discutido, talvez o mais discutido da primeira temporada, ao mesmo tempo que uma reflexão bem pessoal que você deve fazer. Aqui o padre está falando sobre o ágape, a noção de amor divino que é distinto do amor romântico, amor paterno e de outras formas de amor. A noção de que para os gregos o amor era dividido em várias palavras é até estranho para nós hoje em dia, já que costumeiramente chamamos basicamente tudo de amor. O amor que você sente pelo seu bichinho, o amor de Deus, o amor de um pai. Ele está dizendo que não é amor verdadeiro amar sua família, é apenas parcialidade em relação a eles. O verdadeiro amor é o amor universal da humanidade, mesmo com seus inimigos. É um pouco do que Jesus fala no Sermão do Monte, abre aspas, vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo, amem seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês sejam filhos de seu Pai que está nos céus. Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e faz chover sobre justos e injustos. Se você ama aqueles que o amam, que recompensa receberá? Nem os cobradores de impostos estão fazendo isso? E se você cumprimentar apenas seu próprio povo, o que você está fazendo mais do que os outros? Nem mesmo os pagãos fazem isso? Sede perfeitos, pois como perfeito é vosso Pai Celestial. Também é dito no Evangelho de Lucas, abre aspas, se você ama aqueles que te amam, que crédito isso tem para você? Até os pecadores amam aqueles que os amam. A ideia que eu mais concordo sobre a análise de Willibald é que, em meio ao alcoolismo e à embriaguez, ele perde o ponto central. A virtude do ágape não vem da morte, mas do auto-sacrifício voluntário. Antes é importante a gente falar sobre o que Willibald considera o amor. Ele considera o amor como a morte. Os mortos não discriminam nem reagem à forma como são tratados por outros seres vivos ou pela natureza. O morto pega sol, pega chuva, serve de alimento para os animais da região e ele basicamente nunca reclama. O que Canute faz é pegar essa mensagem e meio que afirmar que tudo então é amor. A árvore é amor porque ela não discrimina quem busca refúgio em sua sombra. A macieira não discrimina quando pássaros, insetos e pessoas pegam seus frutos. O céu fornece chuva para pecadores e piedosos, vikings e ingleses. O que eu acho da filosofia do Willibald é que ele confundiu o fato de que a morte acaba com a capacidade de um homem de agir egoisticamente com o dever moral de dar a vida pelo próximo, se necessário. Quando as pessoas ouvem a palavra discriminação, elas sempre assumem que significa discriminação negativa, que é rebaixar o outro injustamente. A discriminação nesse caso seria uma discriminação positiva, sustentar o outro injustamente. Um pai discrimina não contra o seu filho, mas por ele, não com base no mérito ou na justiça, mas com base no vínculo familiar. O marido discrimina sua esposa por sua afeição a ela, mas quem ama o faz com justiça, pois todos os homens são merecedores do amor, mesmo os maus. Aquele que ama a todos não discrimina ninguém, não coloca ninguém em um pedestal e ninguém em uma vala. Se você ama alguém mais do que outra pessoa, então você realmente não os ama. Após ouvir o discurso do Willibald, o Canute chega aos outros estágios, a raiva e a culpa. Ele fica irritado com o fato de Deus ter expulsado os homens do paraíso, como se isso nos impedisse de amar. Depois, ele o culpa, não só porque ele se sente magoado com a atitude de Deus, mas também porque ele transporta isso que ele julga como traição para a figura de seu pai também, que também o privou do amor e também o traiu. Canute não só se coloca na posição de aceitar tudo e todos e abandonar o ódio, a cobiça e a sede de poder dentro de si, como também entende que esse amor criado por Willibald é impossível. Dentro desse cenário, o Canute vislumbra um projeto em que um modo imperfeito de amar do homem, que contém ódio, orgulho, frustração, inveja, raiva, rancor, possessividade, possa ser estabilizado por meio do controle. Canute se coloca na posição de ser aquele que obtém os recursos e planeja impor um regime expansionista em que o povo não terá escolha a não ser submeter-se à sua filosofia. Ele não espera que as pessoas sejam capazes de fazer escolhas que contribuam para um verdadeiro paraíso. Elas precisam de alguém para guiá-las. Assim, Canute não faz o papel de alguém determinado a recuperar o amor perdido, mas o de estabelecer e mediar um espaço controlável no qual os tipos imperfeitos de amor que as pessoas são capazes de cultuar possam ser minimamente mais estáveis. Uma pequena mudança é melhor do que nenhuma mudança. Aqui é um ponto bem importante, porque ele finalmente percebe que está indo contra a realidade. Canute admite que sua ideia é uma utopia com várias falhas que vão contra as leis divinas. Ou seja, Canute entende que aceitar a imperfeição e o ódio dos homens como tal é negar o amor perfeito de Deus.
Eu também gosto de traçar a imagem de que Canute é uma representação de Lúcifer na obra. Ele é belo, tem cargos de destaques dado por Deus, ser um príncipe, mas assim como Lúcifer, Canute se rebela contra seu criador, cobiçando a autoridade que pertence apenas ao divino. Eu já vi algumas pessoas falando que o Thor seria a representação oposta, de Cristo, mas eu tenho problemas em concordar um pouco com isso porque eu não acho nem que o Thor primeiramente se veja como um cristão, e eu acho que você atribuir amor e perdão somente ao cristianismo está um pouco errado. O Canute é o personagem pelo qual o Yuki Mura, que é o autor da obra, examina um caminho para lidar com um mundo cheio de guerras. Isso pretende contrastar um pouco com a visão do Thorfinn, que é fugir e criar um novo mundo construído à base de paz. O Canute, por outro lado, está tentando reformular o velho mundo para se tornar um paraíso na Terra. Se Deus não vai salvar sua criação, então cabe a alguém como ele fazer isso. Para Canute, o seu pai celestial, o Deus da Bíblia, abandonou sua criação, incluindo o próprio Canute, assim como o seu pai, o rei Swen, abandonou seu filho para ser morto no campo de batalha. O Canute foi traído por ambas figuras paternas. No entanto, o Yuki Mura mostrou que essa tentativa tem suas falhas, como muito bem mostrado lá na frente no mangá, na inútil Guerra no Báltico. A mudança em Canute só foi possível por causa da formação do mesmo, de sua vida com Ragnar, o que ele aprendeu na corte real, o que ele aprendeu sendo um cristão, porque se fosse o Thorfinn nessa situação, essa mudança provavelmente nunca aconteceria. Para talvez resumir a ética e os temas de forma bem simples, o Canute seria a filosofia utilitarista consequencialista que entra em conflito com a filosofia deontológica de Thorfinn. Essa dicotomia clássica é uma maneira do Yuki Mura examinar dois métodos muito diferentes para atingir o mesmo objetivo. Eu falei muito pouco sobre o Thorfinn, né? Peço perdão, mas eu acho que por hoje é basicamente isso. Tchau. O que achaste aí do novo personagem que nós descobrimos durante a saga? Então, tô tentando. Ele falou um pouquinho do. Sem ser o Thorfinn, como é que chamou? Esqueci o nome do outro. O príncipe? É o que ele falou que ele comparou com o diabo. Não, o príncipe. O príncipe é o principal desse vídeo todo, na real. Qual é o nome, cara? É o Canute. Canute. Então, ele fez duas comparações aí, né? Eu achei que o príncipe era o Thorfinn. Não, o Thorfinn não tem nada a ver. Eu confundi os nomes deles. Canute. Tá bom. Então tá. E então teve a morte do pai dele, não é isso? Isso. Vê se eu entendi direitinho. O pai dele morre, aí você falou. Do Thorfinn, então. Eu tava falando inicialmente do Thorfinn. O foco é do Canute, não é? Entendi, mas é porque começou mostrando muito dele, não foi? Ele sabia, tipo, essa premissa da história, né? Sim. Mas o vídeo é basicamente... Isso aqui tudo é o Canute. Aham, Tá vendo? entendi. É sempre de como é que o Canute... De como ele foi fazendo a mudança e É tudo todo o mais. processo do Canute, assim. Sim, então é dele mesmo, é porque eu tô confundindo só os nomes. Porque todo mundo é loiro aí, dá a impressão que é outra coisa. Pode falar. O Então, pai do Canute não morreu, tá? O do Thorfinn que morreu, né? tá, No anime. tá. Muitos nomes novos aí. Então, esse crescimento dele aí, o que você achou? Eu achei interessante ele falar que ele foi crescendo e percebendo, assim, um pouco por que ele foi criado daquele jeito. O que foi? Não, pode falar. Porque a criação dele foi daquela forma. Falando a comparação, por exemplo, discriminação, que é a palavra usada, né? Sobre a criação dele. Que era uma questão de diferenciá-lo, não uma questão ruim, assim. Só que discriminação é tipo assim, é só você tratar alguém diferente do resto. Né? Exatamente. Assim. Tipo de separação, né? De distinguir, né? Isso. Foi uma forma de distinguir. Exatamente. Não foi uma forma ruim de discriminar mesmo, nesse sentido. Uhum. Uma outra coisa que ele falou muito aí no vídeo foi sobre o amor, né? Sim. Amor e discriminação. Ah, tá. Ok, o nome do Era o vídeo. foco. Desculpa, Era onde ele né? queria chegar mesmo. Ah, sim. Mas, queria te falar do padre, que eu nem sabia se ele ia falar no vídeo, mas ele acabou falando. Né? Ah, tá. Esse padre, ele ficou bebendo, tipo assim, tem um monte de parte, ele fica entornando sem parar. Entendi. Aí, tipo assim, aí no final ele só vai hablando, o padre aqui, ó. Aqui, ele fica aqui, ó, só na bebidinha dele, tá vendo? Aqui. Entendi. Ele pensa na bebidinha dele, ele parar, e ele vai soltando as suas brabas ali. Eu achei muito interessante essa fala dele de, tipo assim, a árvore, ela exerce o amor de forma, tipo assim, igual pra todo mundo. Ok, Se tiver- sem ter separação. O corpo morto também, ele sete, assim, ele faz de tudo. E eu vendo aquilo ali, tipo assim, eu novo vendo aquilo ali, eu falei assim, meu Deus, o que foi isso que acontece? É porque inicialmente comparou o morto com o quê? Uma coisa interessante, só que eu me perdi, porque foram muito. Comparou o morto. Falou assim, isso se compara com a morte. É o que não manifesta nada de
de ruim. O corpo morto ele serve de alimento para os animais, ele não faz mal para ninguém. Isso, mas por que ele falou isso? Ele falou que ele estava comparando isso com alguma coisa. Ai, é a discriminação mesmo, né, que ele tá falando, né? Acho que é, sim. O corpo Ele foi morto discrimina. descrevendo e falou que era o morto, que comparava-se com o corpo morto, Só mas que a depois ele conclusão discordava disso. do príncipe, do Canute, acabou virando uma conclusão que eu não esperava que ele desse essa conclusão. A conclusão dele foi tipo assim, que Deus nos tirou essa possibilidade de termos esse amor igual para todos, e que se Deus abandonou a humanidade, ele ia tentar alcançar esse negócio de novo. Então, ele ia governar tipo, dessa forma que nem o cara explicou, né? Para tentar alcançar essa coisa que seria inalcançável, né? Onde ele não queria reconhecer a maldade humana, né? Como se a essência não fosse má mesmo. Então ele chegou nessa. Então ele foi de cristão para antideus aí no processo. Eu acho que eu concordo sim. Porque no ponto de representação, você falou assim, se ele representa Lúcifer, o pai do Thor, poderia ser uma representação de Jesus? Eu acredito que sim, não de uma forma consciente do pai dele, mas dentro do autor para dentro da série. Porque essa questão dele morrer pelo filho dele, Aham. dessa forma de ser um cara que tem sim poder para poder lutar uma guerra, tipo, para vencer uma guerra sozinho, por exemplo. Sim. Mas ele prefere não querer não entrar em combate, né? Fugir da guerra, buscar a Uhum. paz para todo mundo. Ensinou o Thorfinn esses valores de que a guerra não é bom para ninguém. Entendi. Acho que, entendeu? Então ter essa questão do sacrifício que poderia ser feito. Eu acho que não tem uma necessidade de querer encontrar alguém que parece. Aham, entendi. Fazer uma analogia que não existe, né? Mas, tipo assim, não achei uma loucura que nem o cara citou, não. Entendi. Agora, é um outro canal, um outro título, né? Não é o mesmo tema. Quero me tornar uma pessoa gentil. Eu acho que não tem, né? Bem, tá usando mangá aqui, eu já não sei. Bora lá. Recentemente pude terminar de ler o arco da Guerra do Mar Báltico de Vinland Saga, e isso só fortaleceu algumas ideias que eu já vinha percebendo no mangá. Tanto essa quanto Vagabond, que agora eu li até o volume 37, o último disponível, são duas histórias que eu já tinha trazido para o canal em outras oportunidades, mas eu resolvi revisitar aqui não do ponto de vista da grande trama de ambas, aqueles vídeos lá seguem no ar, mas focando num ponto específico da construção de personagem dos protagonistas dessas duas histórias e de ideias que acabam convergindo tematicamente, olhando inclusive não só para as escolhas que ambos autores tomaram para narrar suas histórias, mas até para os comentários que aparecem nas orelhas de cada volume, que não deixa de fazer parte da obra. Sinto que os dois, depois de passarem por trechos de muita violência nesses dois mangás, são duas histórias muito violentas, passam por um momento de reflexão muito parecido e seus personagens chegam até a usar as mesmas palavras. No caso de Vagabond, o volume 27 tinha acabado de cobrir um dos eventos mais importantes e lembrados. Caso você não... Você sabe o que é Vagabond? Não é estranho o nome. Não tinha sido tu mesmo. Mas é Ah. um mangá que conta a história do Musashi Miyamoto, uma figura Aham. histórica real, né? Que é, Sim. digamos que o maior espadachim da história lá do Japão. Uhum. Conta a trajetória dele, né? Desde quando ele começa nessa jornada aí da espada, e ele buscando, né? Tipo assim, que a espada acaba sendo a vida dele, né? Por um momento, Certo. por grandes momentos. Então, a gente vai acompanhar essa trajetória dele buscando essa melhoria dele entendendo o que é a vida, né? Quem que ele é no mundo e tal. É uma história que ficou muito giga, mas ela parou, no momento ela tá parada, mas não tem um fim direto. Mas depois, todo mundo sempre vai se relacionar em relação às filosofias que tem nele dentro mesmo. Da figura do Miyamoto Musashi como um mito, mesmo que ele realmente tenha existido. Digo isso porque as liberdades que o Takehiko Inoue, o autor de Vagabond, toma para retratar a batalha do Musashi contra a Academia Yoshioka é um caminho de extrema brutalidade. Introducing Agora's Conversation. Build and integrate your AI agent. Ele cita isso aí, mas é um momento da história onde o Musashi tem que lutar contra, tipo, 70 pessoas ao mesmo tempo, né? E aí, só que na história real, tipo, é porque é uma figura tão antiga, o Musashi, que não tem, tipo assim, existem registros, mas existem lugares onde os registros têm variações, então acaba que não, eu falo assim, ele fez exatamente isso Fica desse quase jeito que uma aqui. lenda também, né? Então, é uma coisa meio assim, porque tipo assim, naquela época existiam os documentozinhos, mas são coisas que não são tão difíceis de se forjar, então tinha muita adulteração. Então alguém poderia falar assim, eu vi o Musashi aqui na cidade, ele matou às 3 horas da manhã e foi embora. Aí todo mundo, mas será que foi mesmo? Entendi. Entendeu? Então, nesse ponto aqui, ele lutou realmente contra a academia. Não chega a ser 70, o autor aumentou um pouco, mas era bastante gente também. E tinha variações, nem todo mundo usava só espada, usava outras armas também. Teve certas coisas, mas o que ele está citando é que o autor de Vagabond meio que
distorceu algumas partes da história, tanto que agora, atualmente, no mangá, o autor não sabe muito bem o que ele vai fazer, porque ele mudou algumas coisas que podem acabar, tipo assim, anulando outros que tem que acontecer. Ah, tá. Então, eu não sei bem explicar, mas basicamente ele acabou se botando numa encruzilhada, e ele precisa pensar bem agora para poder continuar. A batalha do Musashi contra a Academia Yoshioka é um caminho de extrema brutalidade. Essa é sempre contada como a vez onde Musashi derrotou mais de 60, 70 homens, um feito incrível, mas que aqui nas páginas é também um momento de reflexão. É tão brutal externamente quanto internamente também, e essa é uma decisão de abordagem que acaba sendo a narrativa do Inoue em relação a outras abordagens como a do Eiji Yoshikawa no romance que leva o nome do samurai, onde não é como se as questões não estivessem ali, mas acontece bem mais tangencialmente. Em Vinland Saga, é no volume 9 que a maior catarse até o momento acontece, e do volume 9 em diante, a história toma um rumo bastante diferente da até então Fala do volume 9 e mostra o volume 8 pra gente. Eu já não sei mais qual que é o volume. drama de vingança e as seguidas batalhas entre exércitos que o Thorfinn participava. Do que se desenrola a partir desses dois eventos, já dá pra traçar um paralelo entre as abordagens de Vagabond e Vinland Saga, porque tanto o primeiro, com o arco de peregrinação do Musashi que se desenrola em uma pequena vila que tem a plantação destruída pelos gafanhotos, onde ele resolve tratar a terra para enfim conseguir plantar arroz e não deixar aquelas pessoas morrerem de fome, quanto no caso do Thorfinn, que, agora escravo, é obrigado a trabalhar no campo e na floresta. Mais do que se relacionarem simplesmente por serem arcos que envolvem não lutas, mas principalmente produção, rotina, repetição do trabalho no campo, aqui ambos os arcos se tornam especiais por trazerem esses homens, acostumados até então com uma rotina caótica de violência e objetivos a curto prazo, a um ambiente de pequenos cuidados, de paciência e engenhosidade, onde a força que normalmente são reconhecidos por serem detentores, de pouco serve para tornar uma terra fértil ou tirar uma árvore do caminho. E ainda mais importante, ambos são jogados em situações onde se vê tendo que conviver com outras pessoas, em relações que não giram só em torno do quem é mais forte. Os cenários de gritaria, brutalidade e nervos à flor da pele são substituídos por um ambiente de mais quietude, mas que se preenche de uma nova percepção do ser enquanto parte de um todo maior, e nesse sentido continuam sendo também histórias sobre comunicação, trocas de pequenos gestos, olhares, só que com um maior senso de comunidade dessa vez, talvez inicialmente de forma inevitável, mas eventualmente se realizando internamente também. E enquanto obra, é muito interessante o caminho que até o olhar sobre essa violência que já era tratada de forma normal nas páginas muda depois desses eventos. A verdade é que o cenário dessas histórias não foram escolhidos por acaso. Vagabond se passa num período bem específico da Era Edo, onde, depois da Batalha de Sekigahara, se instaura um relativo período de paz onde o papel do samurai se torna muito mais um lance de status social mesmo, com a academia surgindo aos montes, e o mangá se sustenta bastante nessas batalhas de honra e duelos para provar qual é a técnica ou escola superior e tal. E se tratando de Vinland Saga, na orelha do volume 21, o Makoto Yukimura, autor do mangá, descreve a cidade de Jonsborg, onde se passa um dos arcos. Documentos islandeses descrevem que Jonsborg tinha um porto capaz de atracar 360 barcos. Eles não cultivavam terras, eram exclusivamente mercenários. Consistia em uma organização militar profissional sem bandeiras. Esses guerreiros iam para os campos de batalha e jamais recuavam e pereciam bravamente. Em outras palavras, esses homens destemidos eram o ideal de um guerreiro nórdico da época. Existia um certo glamour envolvido na ideia de força, de conquista e das lutas até a morte nesses períodos. Em muitos aspectos, Vagabond e Vinland Saga começam se apoiando muito nesses cenários acriticamente violentos. E não é como se a violência parasse de existir dali pra frente, porque ela continua sendo um fato concreto, mas o olhar dessas histórias mudam. Vinland tem pelo menos 3 momentos marcantes nesse sentido. Um deles acontece quando alguns guerreiros estão sendo executados pelo exército inimigo. Um deles se desespera com a ideia de morrer amarrado, sem uma arma na mão, diz que se não morrerem lutando, as valquírias não levarão as almas deles pro Valhalla. Diz que lá poderiam se tornar os guerreiros de Odin e lutar ao lado dele no Ragnarok, a última batalha. Poderiam se fartar de comida e bebida nos banquetes oferecidos todas as noites e dormir com as valquírias à vontade. Mas ele é questionado. Outro guerreiro, próximo na fila da execução, pergunta se isso é diferente do que eles vivem hoje. Ele começa a falar que seu único arrependimento não é deixar de entrar no Valhalla, mas de ter lutado e não ter mudado nada. Diz que ficou repetindo as mesmas coisas, matar, pilhar, beber, comer, estuprar. Diz que lutou por lutar e viveu por viver. Isso enjoa. E ele não queria mais isso. Queria ter usado a vida para algo incrível, maravilhoso, algo que ele mesmo não sabe bem o que é, então talvez não tenha o que fazer. Esse olhar niilista sobre a violência se fecha quando, ao olhar para o lado, no final da fala dele, o outro guerreiro já havia perdido a cabeça. E agora era a vez dele. Como se tudo aquilo, de fato, não tivesse servido para nada. E essa aparente impossibilidade de concretamente escapar da violência começa a se tornar recorrente no mangá. Quando o guerreiro reconhece seu irmão no exército inimigo e manda um anel numa flecha para eles se reconhecerem, mas acaba matando ele só para morrer logo em seguida, por exemplo.
ou quando um guerreiro já mais velho diz que essa vai ser sua última batalha, porque Valhalla pode até ser bom, mas seu neto que acabou de nascer também vale a pena, só para ser esmagado logo em seguida. Aqui, a violência ainda é muito presente, mas a sensação é de despropósito, como se depois da batalha eles sequer soubessem por que começaram a lutar. E como eu disse, Vagabond tinha acabado de passar por seu maior momento de violência no volume 27. Mas depois de matar 70 homens, o tom não é de vitória. É como se Musashi estivesse afundando, cada vez mais nas trevas. É muito corajosa a decisão que o autor toma de, a partir de um dos reconhecidamente maiores feitos do Musashi em vida, aproveitar esse momento para olhar para as consequências de toda essa violência. Começa com Musashi tendo uma visão, várias crianças, os filhos dos samurais assassinados por ele naquele dia, chorando a morte de seus pais. Mas não para por aí, ele começa também a ter flash das outras batalhas que teve, e é através da Otsu, outra personagem do mangá, que a gente visita aos poucos várias pessoas e como uma grande conquista do Musashi afetou aquelas vidas. A mãe idosa e doente de um dos samurais que ao perder sua única família também perdeu a vontade de viver, uma jovem viúva que perdeu o marido e está prestes a estrangular o próprio filho, um bebê de colo, o próprio Musashi encontra um homem que havia segurado 2 samurais que enfrentaram ele no colo. Como o espírito de um deles diz para Otsu, talvez mesmo só uma projeção, Musashi roubou não só a vida de 70 homens, mas também daqueles que de certa forma dependiam deles. Esse processo de tomada de consciência que se reflete na forma da narrativa, nas opções de abordagem de cada um dos autores, também atinge os personagens em cheio. Thorfinn percebe que sempre disseram que não havia outra opção além de lutar e se recusa a seguir esse pensamento. Musashi se pergunta para alcançar o que ele precisaria lutar desse jeito. Sem ignorar também uma construção de gênero que compõe ambos os personagens, resultado de seus meios e com relações paternas bastante complexas, cada um, percebendo e reagindo a isso, conclui a sua própria maneira que não existem vencedores. Não existem inimigos. E é em momentos totalmente diferentes que ambos os personagens atingem revelações muito parecidas. Musashi, preso e machucado do combate contra os Yoshioka, é convidado a dar aulas para pessoas comuns que são apaixonadas pelo caminho da espada. Uma vez a cada 3 dias eles se reuniam para treinar sem restrições de idade ou trabalho. Um deles tem uma esposa que diz que ser samurai é perda de tempo, que essas coisas não ajudam a subir na vida, outra diz que vai atrapalhar o marido na roça no outro dia, outra é um monge que é tratado como uma aberração porque onde já se viu um monge com uma espada. O que todos esses homens têm em comum é a dedicação, o carinho, o senso de comunidade entre eles. Mesmo Musashi, um prisioneiro, não é tratado com discriminação. Ele nunca tinha convivido com nada desse tipo antes, era sempre tratado como um demônio, um selvagem. Thorfinn, quando descobre o verdadeiro responsável pela morte do pai, reacende a chama da vingança dentro dele. Diz que por um instante sua mente ficou em branco. O ódio tomou conta dele completamente. Sente medo de que, encontrando esse homem, esqueça de tudo e pule em cima dele, rasgando em pedaços. Sabendo que não tem direito de matar ninguém, mas sem saber quando vai conseguir expulsar aquele impulso à violência de dentro dele, ele fala: quero me tornar uma pessoa gentil, uma pessoa mais forte. E Musashi, olhando para aqueles homens, nenhum especialmente habilidoso, mas com qualidades que ele se percebe admirando pela primeira vez, diz: vocês são muito gentis, vocês são fortes. Seguir em frente é como tatear o escuro. A luz que brilha ao longe é frágil e incerta, mas a luz interna, essa sim, se agita loucamente. Quero sempre me sentir desse jeito. São palavras do Takehiko Inoue, que escolheu um dos personagens mais reconhecidos pela força bruta para contar uma história que repensa a violência como poder e projeta também na gentileza, um gesto tão pequeno, a verdadeira força. Assim como Makoto Yukimura, que escreve: esses homens destemidos eram o ideal de um guerreiro da época. Para a maioria dos meninos, 1000 e tantos anos, e não mudou nada, né? Continua admirando esses heróis e querendo ser como eles. Mas que coisa, desculpem, vou me esforçar para me tornar um adulto. Meu nome é Henrique e, como eu disse, já tinha visitado essas histórias em 2 vídeos diferentes que vocês podem E muito lá do Japão, deles fazendo. Aham. Achei muito interessante. E esse cortezinho aqui deles, muito. Dá pra você ver que também eles também já fizeram, dá pra ver que é uma Sim, divisãozinha bem sim. interessante, que o corte da época. Como é que a gente vê que, tipo assim, que em países diferentes tem um corte totalmente diferente, mano. Quem quer ter essa ideia de cortar a parte aqui de cima e deixar longo Deixar só pra poder embaixo, amarrar? deixar longo. Exatamente. Enfim, o que Vinland Saga, que ele falou, foi muito ousadia do autor, que ele faz o Musashi fazer uma luta contra 70 homens, você fica na dopamina vendo aquilo ali, aí ele acaba a luta, alguém acerta meio que a panturrilha dele mais ou menos, a perna com uma espada, aí ele acorda e ele fica até assim.
impressão minha, foi um sonho que aconteceu aqui. Eu também com 70 que ele morreu, ele desmaiou de exaustão, por de tanta gente. Entendi. E ele tá sendo comentado, né? O cara que lutou contra 70 homens e tal. E o monge que tá sempre próximo dele fala, tipo assim, que eles chamam de os céus, né? Fala, tipo assim, Deus, não fala Buda, não fala nada. Fala assim, Sim, os céus, isso é um sinal que os céus estão falando que já deu, não é pra você lutar mais. Esquece esse caminho da espada, vai viver tranquilamente. Olha que tem uma mulher aqui que te ama, que é essa menina que ele citou aí no vídeo, que é uma sim, mulher que vai perseguindo ele ao longo do caminho dele pra poder. Porque ela quer passar realmente a vida com ele e tal, mas ele tem outro foco, né? certo. E aí ele falou assim, pô, fica com ela aqui, tem um teu aluno, faz tal coisa. Então ele fica nessa ideia de tentar entender qual que é o propósito das coisas, né? Pra que ele fez tudo aquilo, o que ele ganhou fazendo tudo isso de verdade. O que é ser forte, né? Onde é que eu quero chegar? Sim, qual o sentido de tudo isso, Ele né? lembra de outros homens fortes que ele já passou, né? Ele já encontrou o Yagyu, por exemplo, que era um cara conhecido como Invencível também na época dele de jovem, depois ele envelheceu, Sim, encontrou o velho todo desparramado na cama e falou assim, o que que é ser, como que é ser invencível? Aí o velho vira pra ele e fala, invencível é só uma palavra. Aí ele fica, tipo assim, naquele momento provavelmente ele nem devia entender o que que é aquilo. Quando ele começa a vencer os caras, ele percebe que quando ele for envelhecer, ele vai ficar fraco e outra pessoa vai ganhar dele. Essa nova pessoa vai ser forte, mais forte, e depois essa pessoa, entendi. o tempo dela vai passar em algum momento. Então, de que adianta você ter uma luta incrível que você vai perder um braço e nunca mais vai poder lutar de novo, né? Sua força é totalmente passageira. Normalmente, depois de uma vitória exaustiva, a pessoa faz alguma reflexão ou ela se perde as suas forças, né? Lembrei de Elias, depois de matar 500 profetas lá de Baal, né? Ele fica para baixo, sem força, né? Até meio sem fé, assim, porque eu acho que depois de uma vitória muito exaustiva, né? Você baixa a guarda ali. Lógico que a reflexão não faz nenhuma comparação, né? Porque Elias estava tendo uma vitória que foi feita de Deus ali, né? Sim, sim. Mas mesmo assim, o ser humano ele tem esse limite, né? Uhum. Sim, sim. De fazer reflexão. E o autor faz outra coisa, uma coisa muito ousada, porque ele bota o Musashi para poder ficar plantando arroz durante vários capítulos, vários capítulos. Porque é uma terra que não cresce por nada. Então, Aham. ele fala que ele vai se tornar um só com a terra, ele vai sentir a terra, ele vai. Ele encontrou um menino, que o pai dele morreu, e o menino Uhum. tem uma fazenda toda e ele tá ali sozinho, o Certo. garoto. Então, pro garoto sobreviver, ele quer fazer uma plantação que seja, tipo assim, usável, né, digamos assim. Plantação exige persistência, Muito. Ele fica paciência, muito tempo lá. né? Ele É um fica. trabalho. Porque as pessoas chegam pra ele e falam assim, é impossível você conseguir fazer uma plantação de É, arroz aqui. Aí ele vai lá e faz o caminho pra água pra poder chegar lá. aham. Ele tem. Toda estratégia possível. Só que, tipo assim, imagina você tá lá num mangá de luta, sem gente sendo partido com espada, sei lá o quê, e tu lá tá vendo o capítulo do cara plantando um arroz. Tá vendo o pessoal passando fome, plantando arroz e tal. Então é uma mudança muito grande do autor, muito ousada do autor. Vinland Saga, que um cara falou aqui, que no caso do Vinland Saga eu não acompanhei, Vagabond sim, né, eu cheguei a ler. Mas já é interessante, né? O Thorfinn tá no processo ali, mas ele fala assim, quando ele descobre que o Vinland Saga o Thorfinn, o pai dele morre, ele vai pro grupo do cara que matou o pai dele. Só que pra poder matar o cara. Só que chega um momento onde o cara é morto por outra pessoa, então Ah, tá. ele perde, então ele fica com aquele vazio. Depois ele descobre que o responsável é outra pessoa pagou aquele cara pra matar o pai dele. Então Nossa. o cara que realmente, o mandante é outra pessoa. Aí ele vira e fala aqui, que mostra no vídeo que ele fala, se eu encontrar esse cara, eu vou acabar com cada pedaço dele. Depois ele fala assim, meu Deus, eu tenho que virar uma pessoa gentil, eu tenho que ser mais gentil. Fazer uma mudança. Entendeu? Entendi. Então esse processo ele não desliga de tudo, ele fala, agora eu vou matar esse cara. Não, ele fala só que ele tá em medo de perder o controle. Quando ele vê o cara, Entendi. entende? Isso é Então tem legal. que exercitando, né? Em relação ao outro vídeo, né? Fazer bondade para todo mundo de forma igual, né? E Jesus fala que ele cita também que é muito fácil você amar quem te ama, né? Ah, é Que mérito verdade. que você tem, velho? O cara tá fazendo tudo de bom pra você e você tá gostando. Você nutre um carinho pra uma pessoa que faz bem pra você. Isso é muito No fácil. outro vídeo falou do sermão, né, da montanha, Sim. falou Jesus falar de você orar pelos que te Amaldiçoa. amaldiçoam, né? Isso. Que é uma coisa bem difícil, né? Sim, Que é mas, uma por pessoa exemplo, o fazer Thorfinn mal. aqui agora poder ter essa mudança dele não agir como antes, né? Então ele entender que ele falou não tem inimigos, né? Entender que essa pessoa que fez mal pra ele não precisa fazer um mal pra ela de volta. Sim, Ele sim. Isso é precisa. uma cura interna, né? É uma cura interna, Isso isso é, mesmo. isso é uma evolução interna, assim, profunda, né?
E Jesus, ele não ensinou só falando, ele fez, né? Exatamente. Ele estava com Judas ali no meio dos discípulos, falou assim, ó, o que vai me trair é o que eu vou dar o pão primeiro, é o que eu vou tratar melhor que agora. Porque, tipo assim, a minha prioridade aqui, que eu vou servir melhor, é ele. Mas é porque o que Jesus ensina também pra gente é que, tipo assim, o quem você é não é de acordo com os outros, você não é reativo. Então, eu não vou só tratar bem quem me trata bem, eu não vou só. Entendeu? Entendi. Quando Judas dá um beijo em Jesus, Jesus responde ele assim, amigo, É, taran, taran, taran. Ele já sabia muito antes, sabia naquele momento sim, e tudo. E ele mesmo assim falou amigo, não foi um amigo tipo de deboche, né? Foi um é amigo verdade, verdade, sincero ali. verdade. Porque ele não é porque Judas fez algo contra ele que ele vai deixar, entendeu? Entendi. Então, Inclusive foi escolhido por ele, né, como discípulo ali, ele foi chamado, né? sim, sim. Mas Judas escolheu, né? Seguir ele, né? Eu falo Sem nenhuma assim, maldade até, mas mas... eu falo assim porque as pessoas acham que Jesus, eu já ouvi isso, né? Ah, não, Jesus ele tinha a multidão que andava com ele, aí tinha os discípulos que eram mais chegados, como se fosse uma caça ali seleta ali, Sim, e tinha os mais amigos, que é aqueles três mais próximos, e o que era mais amigo ficava no ombro dele. Falando de distanciamento, falando assim, algumas pessoas a gente tem que ter distanciamento. Eu até concordo com isso, mas lembrando que Jesus, quando Judas foi fazer parte dos discípulos, não é porque Jesus achou, ele é 100%, né, em relação aos outros. Ele sabia de tudo que acontecia. sim, sim. E mesmo assim, ele trouxe como amigo para perto dele, né? Ele aceitou ele como discípulo mais próximo dos discípulos, né? Porque tinha muitos apóstolos, né? Judas foi o mais próximo. Não dos 12, mas eu falo assim, tinha muitos outros apóstolos e ele fazia parte dos 12, Sim, sim, né? Ele fazia parte dos íntimos, vamos dizer ali, sim. né? Dos mais íntimos dele, mesmo sabendo. E esse cuidado que ele teve, igual você falou, do cuidado até o fim. Então, quando ele fala, ele não fala de algo que ele não fez, né? Sim. Para falar Não, que é mas é porque possível. também, assim, Judas não fez tudo isso aí pra prejudicar Jesus, né? A gente entender que ele não fez isso, tipo assim, uma maldade de eu vou querer o dinheiro, eu vou querer Jesus acabar com esse cara, né? Uhum. Eu já tinha te falado do... Judas acreditava que Jesus ia ser o responsável por destruir os romanos, né? Sim, sim, Roma. Então, quando ele entrega Jesus, ele acreditou que Jesus ia ficar, tipo assim, aquele ia ser o momento do clímax da história lá dos Vingadores, em que Jesus ia virar contra todos os soldados de uma vez, ia falar uma sim. palavra, todo mundo ia cair no chão. Então, quando ele vê que, tipo assim, ele vê a merda que ele fez, que ele não entendeu quem que era realmente o Salvador, né? Pra que ele veio de verdade, então, ele só fez uma interpretação péssima. Estava ao lado de Jesus com intenções boas de, tipo assim, vou ficar do lado do mestre, porque o poder, ele tem um poder imenso, ele vai destruir os romanos, assim, no estalar de dedos. Uhum. Então, ele ficou sem entender até o final. Só quando Jesus foi crucificado que ele se tocou do que ele fez. E ele ficou com um tremendo desgosto aí que Aham. ele se mata, né? Remorso, né? Tomou-se pelo Então, eu acho remorso. que Jesus até viu que ele não, a intenção, ele conseguia ver também a intenção do cara, né? Aham. E que aquilo ali fazia parte do propósito daquilo ali tudo, né? Uhum. E talvez se ele fosse uma pessoa realmente que tivesse uma intenção só ruim de, tipo assim, a gente tá infiltrado ali dentro, alguns dos outros discípulos perceberia antes Sim, e aconteceria alguma coisa assim. Entendeu? As coisas aconteceram de uma sim, forma para acontecer no tempo certo. entendi. Entendeu? Então, bem interessante, né? Você fazer reflexão, começar a perceber que você não é tão merecedor assim das coisas. Aí você começa a ter misericórdia do outro que fez com você, né? Quando você entende que você não é diferente da pessoa, né? Aham. Ela fez uma coisa horrível, mas e aí, você nunca fez nada de ruim pra ninguém, não? Porque naturalmente a gente tem essa avaliação, né? Eu, né? Mas o outro. É, As medidas são diferentes, né? O peso e medida é são diferente. diferentes. Acho que isso aí, eu vejo os vídeos falaram de coisas muito boas aí pra vida. Tanto Sim, Quadro em Branco quanto... Esqueci qual é o nome? Do Eisen, né? A gente já trouxe esse vídeo aqui do Eisen antes e tal, se você também quiser ir atrás. Tudo de Vilã de Saga. Foram... Sempre trazem ideias muito boas pra sim, gente. sim, são histórias boas, né? Foram bem legais aí, pessoal. Mas agora eu tô vendo que o vídeo ficou longo, então não vou me prolongar muito não, tá, pessoal? Se você ficou até aqui, deixa o like, hype o vídeo, se Sim, inscreve no sim. canal. E até mais aí. Tamo junto. Até.